Dos alunos do SET Cecília Lacerda, do segundo ano. Hoje, nós iremos estudar a classe gramatical dos verbos. Para entender a função dessa classe gramatical, é muito importante, primeiramente, refletir sobre o que é um verbo. Em nossas interações cotidianas, participamos daquilo a que chamamos de discurso. Cada participante tem seu turno de fala, que sabemos, na maioria das vezes, se organiza de maneira mais caótica do que a teoria prega. Durante nossas trocas conversacionais, assumimos postos diferentes e acabamos realizando o papel de pessoa do discurso. Existem basicamente 3 pessoas do discurso: a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, sendo que a primeira pessoa, singular ou plural, é a pessoa que fala. A segunda pessoa, singular ou plural, é aquela com quem se fala. E a terceira pessoa, singular ou plural, aquela ou aquilo sobre a quem o que se fala. Vejamos. Não entendeu ainda? Pois bem, imagine-se conversando com o seu amigo de escola sobre aquele filme comentadíssimo, lançado recentemente no cinema. Você, enquanto estiver comentando a respeito do filme, você será a primeira pessoa, aquela que fala. Seu amigo que ouve a sua fala será a segunda pessoa, aquela com quem se fala. E o filme, ou seja, o assunto da conversa, será a terceira pessoa, aquilo sobre o que se fala. Obviamente, tais posições se alternam conforme o turno da fala assumido. Os verbos costumam permear todas as nossas conversas, tanto que essas pessoas sobre as quais você acabou de ler são também chamadas de pessoas verbais. Os verbos, eles aparecem como forma de exprimir certos eventos situados no determinado tempo, de um determinado modo e com um certo alguém. Quer entender melhor? Então leia a frase a seguir. Suponha que você tenha dito ao seu amigo: bom, ontem, finalmente, assisti ao filme. O verbo assistir exprime uma ação realizada por você. Observação: você foi ao cinema, comprou o ingresso e viu o filme. Podemos afirmar que, na frase em destaque, ele está conjugado na primeira pessoa do singular, é eu, a pessoa que fala, no modo indicativo, que costuma referir-se a ações que certamente aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer. O tempo verbal é o pretérito perfeito, pois se trata de uma ação que foi realizada, já concluída. Isso mostra que uma única palavra pode nos dar muitas informações. Perceba que o sujeito não precisou estar explícito na frase para percebermos de que se trata. O verbo nos deu essa informação. Resumidamente falando, verbos são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos, situados todos em um tempo. Veja exemplo para cada situação. Veja o exemplo número 1. João trabalha em seu projeto de mestrado. O verbo trabalhar expressa uma ação. Frase número 2. João permaneceu calado diante daquela discussão. O verbo permanecer indica um estado. Frase número 3. Durante toda a noite, choveu durante toda a noite. O verbo chover é impessoal, indica um fenômeno. Não é alguém que faz chover, acontece naturalmente. Verbos de ação exprimem ações realizadas pelo sujeito. Temos como exemplo os verbos comer, trabalhar, estudar, ouvir, cair, entre outros. Então, toda vez que você pensar com relação a uma ação, você vai pensar, alguém fez a ação. Então, os verbos de ação me indicam que o sujeito fez alguma coisa, exceto os verbos que indicam o fenômeno da natureza, porque acontece naturalmente. Verbos de estado exprimem uma situação ou condição do sujeito. Quando afirmo, por exemplo, que João fala inglês, estou expondo uma condição a seu respeito. Se digo que João está doente, exponho uma situação sua, um estado de saúde.
Verbos que exprimem fenômeno da natureza são normalmente impessoais. Temos como exemplo chover, nevar, ventar, entre outros. Não é alguém que faz, acontece naturalmente. Vejamos agora a funcionalidade dessa classe gramatical fundamental nas situações conversacionais do dia a dia. Então, nós temos o radical, terminação e a vogal temática. Então, o que é o radical de qualquer palavra? No caso aqui, os verbos. O radical é a raiz da palavra, invariável e que costuma se repetir em todas as estruturas, especialmente nos verbos regulares. Veja, eu cozinho, tu cozinhas, ele ou ela cozinha, nós cozinhamos, vós cozinhais, eles ou elas cozinham. Perceba que essa estrutura em destaque permaneceu a mesma em todas as conjugações. Terminação é a parte do verbo que flexiona conforme o modo, tempo e pessoa. Observe, eu cozinhei. A estrutura em destaque nos dá as seguintes informações. Pessoa. Primeira pessoa do plural, modo indicativo, porque indica uma certeza do fato. Tempo, pretérito perfeito, algo que aconteceu no passado e foi totalmente concluído. A vogal temática caracteriza a conjugação. Pode ser percebida quando o verbo se encontra no infinitivo. São elas. Primeira conjugação, são todos os verbos terminados em AR, por exemplo, o verbo amar. Segunda conjugação, verbos terminados em ER, tipo correr, comer. Terceira conjugação, verbos terminados em IR, sorrir. Verbos com terminação em OR pertencem à segunda conjugação. Livros de gramática costumam justificar essa classificação, afirmando que, em certas conjugações, eles conservam a vogal de forma antiga da palavra, que antes era pus estes, por na forma antiga, que era por e. Ou compus este, compor na forma antiga, componere. São exemplos. Modos verbais. São eles. Então, nós temos basicamente 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, perceba as suas características principais. Modo indicativo, certeza na ocorrência das ações. Caminhamos ontem na praia. Modo subjuntivo, ideia de hipótese, dúvida, possibilidade. Vamos para o modo imperativo. Ideia de ordem, conselho ou pedido. Caminha todos os dias, pois faz bem à saúde. Tempos verbais. Cada modo verbal apresenta tempos, dentre os quais o verbo pode ser conjugado. O indicativo apresenta pretérito perfeito, uma ideia de ação ocorrida no passado e já totalmente finalizada. Eu cozinhei. Pretérito imperfeito, ideia de ação ocorrida no passado, não necessariamente finalizada ou que ocorreu durante certo período. Aquele chefe cozinhava no meu restaurante. Então, o que dá para eu imaginar? O pretérito imperfeito é algo que pode ainda ser realizado. Então, se eu cozinhava, então, e aí? Eu ainda cozinho hoje? É por isso que é algo imperfeito, porque me dá a ideia de que o fato não foi totalmente concluído no passado. Vamos para o pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é uma ação realizada no passado, concluída e anterior ao pretérito perfeito. Ela cozinhara para seus amigos de partir, antes de partir. Então, o pretérito mais que perfeito, ele é muito utilizado por escritores para tornar a linguagem bem mais elaborada. Eu digo até um pouco mais bonita, digamos assim. Então, presente, ação que ocorre no momento da fala, que expressa um fato ocorrido no passado, normalmente quando se trata de um fato histórico, presente histórico ou até mesmo um fato futuro, mais comum na linguagem informal. Veja os exemplos. Cozinho seu prato preferido neste momento, ação ocorrida no momento da fala. Eu cozinho seu prato preferido agora. Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Aqui é um presente histórico. Amanhã cozinho aquele prato especial para você, uma linguagem informal, mas que me dá a ideia de futuro, porque ainda não aconteceu. Então, o futuro do presente indica uma ação que vai ocorrer. Cozinharei para meus amigos amanhã.
Futuro do pretérito exprime uma ação que depende de uma condição para acontecer. Cozinharia para você se não estivesse ocupada. Presente, é necessário que eu cozinhe amanhã. Pretérito imperfeito. Se eu cozinhasse bem, passaria no teste. Aqui são os exemplos do modo subjuntivo. Vamos para o futuro do subjuntivo. Quando eu cozinhar bem, vou me candidatar à vaga daquele restaurante. O imperativo não possui tempo verbal, apenas afirmativo ou negativo. Por isso que eu digo imperativo afirmativo e imperativo negativo. Afirmativo. Cozinhe a pasta por mais tempo. Negativo. Não cozinhe a pasta por tanto tempo. Agora veremos as formas nominais.